E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão ainda aí nesse... Nós já estamos indo para a terceira, quarta semana de isolamento. Espero que todo mundo esteja tranquilo, ainda são, para a gente poder continuar as nossas atividades. Eu sei que muita gente ainda está se acomodando, se acostumando com o formato, algumas pessoas já estão, parece que encontrando ótimas possibilidades, outras pessoas estão ainda buscando se adaptar, mas espero que vocês saibam que a gente está aqui justamente para ajudar nesse processo, tá? A gente até agora fez uma fala sobre todas as bases históricas, né, os primeiros saberes psicológicos. Depois a gente começou a estudar quais são as condições que levaram à formação da psicologia enquanto ciência. Lembrando então que nas aulas passadas o que a gente estava estabelecendo era justamente que condições epistemológicas surgem na modernidade, que acontecimentos sociais possibilitaram essas condições epistemológicas, para a partir daí a gente ter a criação, né, a abertura de algo que poderia ser chamado de objeto de uma ciência psicológica, aonde vai ser então aplicado uma metodologia para a criação de um conhecimento que pudesse então ser chamado de psicologia. Então, a partir da aula que a gente vai ter agora, a gente já vai começar a falar da psicologia enquanto uma ciência, enquanto um saber estruturado que se baseia em evidências, na clínica, nas pesquisas, buscando construir aí um saber mais confiável e aquele saber que a gente vai realmente se inserir. Só que o que a gente percebe é que a psicologia, ela é uma ciência muito complexa em relação a outras, justamente porque a gente não tem uma unidade teórica coesa. A gente forma psicólogos às vezes muito diferentes de pensamento um dos outros. Como que podemos ser todos ter uma identidade psicológica, mas ao mesmo tempo sermos tão diferentes, profissionais tão diferentes entre si? Para a gente entender um pouco isso, a gente vai ter que entender duas coisas. Primeiro, existem algumas condições que fazem com que a psicologia se torne uma ciência tão múltipla. Algumas pessoas antes diziam que a psicologia ela era uma ciência múltipla porque era uma ciência nova. Então ela ainda estava se encaminhando para uma unidade. Só que a gente vai estudar aqui, com base em um filósofo e importante epistemólogo da psicologia, o Luiz Cláudio Figueiredo, que vai justamente apontar que é condição da psicologia ser uma ciência múltipla. Não é porque ela é muito nova e uma hora ela vai se unificar. A ideia é que ela vai continuar sendo múltipla, porque essa foi a condição inicial de onde ela surgiu. E a gente vai tentar entender o porquê que ela é uma ciência assim, por que ela tem essa característica específica, e começar a conhecer um pouco desses diversos caminhos que foram trilhados em termos de teorias. Obviamente a gente não vai passar por todas as teorias que existem, mas a gente vai passar por aquelas que têm uma maior representatividade no conjunto da ciência psicológica, tá? E um outro ponto, né, importante é que nem toda psicologia ela tem uma base coerente dentro do modelo científico. Então, a ideia é justamente que a psicologia nem sempre ela conseguiu se firmar enquanto uma ciência. Muitas correntes, muitas abordagens se efetivaram a partir de uma crítica ao modelo científico vigente. E a partir daí é que a gente vai justamente fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada dessas diferenças. Então, me acompanhe aqui para a gente ver essas questões importantes. Pessoal, então a gente vai falar justamente das bases epistemológicas que vão dar suporte a essas diversas teorias. A gente agora vai tentar entender de forma mais clara o que a gente está querendo dizer com epistemologia. Porque a epistemologia é justamente um ramo filosófico que vai cuidar basicamente das estruturas
das teorias científicas. Então, para a gente entender qual que é o significado dos conceitos, para a gente entender da onde cada teoria fala, a gente vai precisar entender quais são as bases epistemológicas que estão por detrás dessa ciência que a gente está elaborando, tá? Então a gente vai partir justamente da ideia de que a psicologia ela é uma ciência que nasce em termos de pluralidade, né? Pluralidade. E isso significa que ela não é uma metodologia única, que parte de um conjunto de pressupostos específicos sobre um objeto único, tá? Então, olha só, uma teoria com uma metodologia com um objeto. A psicologia ela não tem um objeto, uma metodologia e uma teoria única. Essa definição é geralmente a definição que a gente atribui às ciências. Então, todas as ciências, geralmente, quando a gente está falando no modelo tradicional, a gente está falando justamente de um conjunto teórico que está baseado em uma metodologia de pesquisa. O que é metodologia? É justamente os procedimentos que a gente usa para poder chegar a determinado conhecimento da natureza. Se eu sou um físico, qual é a metodologia que eu uso para explorar o universo físico? Sou um astrônomo. Eu preciso de uma metodologia de acesso aos dados que vêm do universo. Então, eu vou ter telescópios especiais, eu vou ter radares que captam determinados sinais, e eu vou ter uma metodologia de tratamento desses dados para obter um conhecimento a partir daí, né? Para eu poder aplicar essa metodologia, eu vou partir de um conjunto de pressupostos específicos. O que são esses pressupostos? É justamente o conjunto de teorias de como eu penso que o mundo funciona. Vamos pegar a física de novo. Quando Newton, no século XVI, cria, né, os princípios básicos da física, ele está criando uma série de pressupostos que ele indica que o mundo funciona daquela maneira. Ele reduziu o mundo a 3 leis. Então, a lei da inércia, a lei da conservação acho que de energia, da inércia e da ação-reação. Essas 3 leis seriam as 3 leis que controlam todo o universo. A partir desses pressupostos, ele vai fazer uma série de experimentos, ele e os outros físicos, justamente verificando o quanto esses pressupostos permitem a gente prever os fenômenos físicos e criar novos conhecimentos. Qual que é o objeto da física, né? Qual que é o objeto da física, o objeto específico da física? A natureza e suas leis básicas. Quais são os pressupostos nessa época do século XVI? São as 3 leis de Newton. E qual que é a abordagem metodológica? São todas as formas de experimentos que foram criados na época para poder verificar se essas leis dizem respeito à forma como esse objeto funciona. Agora vamos traduzir isso para a psicologia, né? A psicologia, enquanto ciência, ela vai ter então um conjunto de pressupostos que explicam como é que funcionaria a mente humana ou o comportamento humano. Para eu verificar se esse objeto ele funciona de acordo com esses pressupostos, eu vou usar uma metodologia que permite eu estudar o objeto e ver se ele realmente funciona dessa maneira. A psicologia consegue se enquadrar exatamente nessa definição? Então a gente tem que fazer essas 3 perguntas básicas para responder como que é a psicologia enquanto ciência. Então eu vou ter que ir lá e olhar qual é o objeto da psicologia. É fácil responder essa pergunta? Não. Cada abordagem teórica tem uma noção do que é o objeto. Por exemplo, a análise do comportamento e a psicanálise, elas discordam completamente no que é o objeto psicológico. Para o objeto da psicologia para análise do comportamento é o comportamento, né? Então que ela se chama análise do comportamento. A psicanálise é uma análise da psique,
do psiquismo, do interior, da mente. Então são dois objetos diferentes, comportamento e mente. Isso que eu estou falando só de duas abordagens, existem outras. Quais são as bases teóricas gerais que estão por detrás dessa ciência psicológica? Olha, essa é uma outra pergunta complexa, porque se você for olhar as diversas teorias, cada uma delas tem uma base teórica específica. E como elas têm teorias específicas, o método para atingir esse saber do objeto é bem diferente. Então, a forma como a análise do comportamento pesquisa o comportamento humano para testar suas teorias é muito diferente da forma como a psicanálise, a partir da clínica, que é a sua metodologia, né, a clínica psicanalítica, obtém os conhecimentos que permitem a gente então entender esse objeto psíquico. Então, a gente vai começar a perceber que nós estamos aí lidando com uma não unidade científica da psicologia. Algumas pessoas, né, alguns teóricos, inclusive, criticam a psicologia enquanto ciência por não ter essa unidade. E aí a gente vai precisar entender por que não é possível uma unidade da ciência psicológica. E a pessoa que vai nos ajudar a entender isso é o Luiz Cláudio Figueiredo. Ele diz que a grande questão da psicologia é justamente o fato de que ela estuda a subjetividade. O foco dela é justamente estudar a subjetividade. Olha só. Então, voltando aqui ao nosso slide, a gente percebe que a psicologia fica, então, dividida entre duas tendências. Ou ela tenta criar um modelo de conhecimento objetivo, ou ela se pauta, então, na ideia de uma objetividade, ou ela coloca em destaque o fato de que nós somos seres livres, que nós temos a nossa individualidade, a nossa subjetividade. Porém, aí é que está a questão. Quanto mais a gente torna a psicologia objetiva, menos a gente vê o indivíduo como livre. Menos a gente fala em liberdade humana. Quanto mais a gente fala em liberdade humana, menos a gente fala em indivíduo através da ciência. Menos a gente cria uma ciência psicológica. Então a gente tem dois campos de teorias. Uma que preserva o caráter científico, mas perde a individualidade humana, vai perdendo aos poucos essa individualidade. E outra que mantém essa individualidade, mas perde um pouco do caráter científico. Ah, quer dizer que eu tenho essas duas opções, elas são totalmente opostas? Não, na verdade, se a gente for para compreender, a gente tem dois polos, né? E a psicologia vai se encarar, né? Se colocar aqui entre esses dois lados. Ou prezando pela liberdade, ou prezando pela objetividade. Cada corrente vai, então, se posicionar entre essas duas tendências. E de acordo com o Figueiredo, cada grupo teórico, dependendo do polo que ele pretende preservar, qual que é o ponto principal da sua teoria, se é a objetividade ou se é a liberdade, eu vou ter então dois campos possíveis de conhecimento. Ele vai chamar isso de matrizes psicológicas, matrizes do pensamento psicológico. O que é uma matriz do pensamento? Primeiro a gente precisa entender essa palavra, matriz. Tá? O que é uma matriz? Eu gosto de entender essa palavra matriz tomando como base como é que funciona, por exemplo, nas indústrias. Quando você vai fazer um objeto de plástico qualquer, tá? Você vai criar uma Tupperware lá, sei lá, qualquer objeto de plástico. Como que esse objeto é criado? Então, primeiro, eles constroem uma matriz, que é uma forma. Depois, essa forma põe na máquina, a máquina injeta o plástico, e aí o plástico toma o formato dessa matriz. Então, a matriz é aquilo que dá forma, é aquilo que dá estrutura aos diversos pensamentos psicológicos. Então, a matriz seria as raízes que dá base a essas teorias.
Eu acho que eu já meio que mostrei para vocês, eu vou usar aqui o cantinho. Lembra aquela ideia da árvore? Que aqui cada árvore é uma teoria, que essas teorias têm as suas aplicações, que são os galhos e as folhas, e que toda teoria tem raízes, que são as diferentes matrizes. Eu posso ter pensamentos diferentes que compartilham matrizes semelhantes. Mas eu posso ter pensamentos que são de matrizes opostas. Quanto mais opostas são as matrizes, menos esses pensamentos podem se dialogar. Mas isso não quer dizer que todos os pensamentos, todas as abordagens de uma determinada matriz conseguem se conversar bem entre si. Nem sempre, porque às vezes o pensamento psicológico começa numa matriz e passa para outra. Conforme o pensamento psicológico vai mudando, ele vai mudando de matriz também. O que então eu estou chamando de matriz? É justamente as bases, aquelas bases que vão dar forma a um determinado conhecimento. Para a gente poder entender o que significam essas matrizes, a gente vai ter que perceber que cada escola de pensamento, né, ela vai justamente ter como base uma concepção diferente de o que é o universo, né, como que o nosso mundo é constituído. Vai ter uma concepção específica do que é o homem, né, que é o nosso principal objeto de estudo, e vai ter uma concepção também de qual é a metodologia básica para se obter um conhecimento verdadeiro. Toda base, toda matriz de pensamento psicológico que vai fornecer essa epistemologia, né, de cada teoria, de cada arvorezinha teórica, ela vai ser compreendida a partir desses 3 pontos. Como a teoria entende como o universo funciona, como a teoria entende como o homem funciona e como essa teoria entende a forma de se chegar a um conhecimento, a metodologia de se obter um conhecimento. A partir dessa discussão, o Figueiredo vai dividir em 2 tipos básicos de matrizes, e essas matrizes vão ter as suas submatrizes. A gente vai ver um pouco de cada uma. É um conhecimentozinho um pouco cabeludo, vamos dizer assim. Mas a ideia não é que vocês guardem todas as matrizes e todas as submatrizes. O que eu quero é que vocês guardem é mais ou menos o espírito geral que guia cada forma de pensamento. E que vocês consigam localizar as diferentes abordagens nessas diferentes matrizes para poder perceber aonde elas podem ser compatíveis e onde elas não podem ser compatíveis. A primeira matriz que a gente tem é a matriz cientificista. O que eu estou chamando de matriz cientificista? Eu estou chamando não, desculpa, né? O Figueiredo chama. Matriz cientificista são todos os pensamentos, né, as abordagens psicológicas que prezam principalmente por desenvolver uma psicologia dentro dos moldes científicos. É o campo, é o polo que prende para objetividade. Eu preciso criar uma psicologia que seja científica, que tenha base científica. Então, essa é a matriz cientificista. Todas as escolas de psicologia que buscam se enquadrar no modelo científico vão estar dentro dessa matriz. Só que temos uma questão. O que é um modelo de ciência para essas psicologias? Conforme a psicologia vai evoluindo, ela vai adotando como modelo de ciência diferentes escolas. Vamos pensar o seguinte: a psicologia é uma ciência nova. Ela começa no século XIX. A física, a química, a biologia, do século XV ao XVIII já estavam bem estabelecidas. Newton é do século XVI, né? Darwin, século XVIII para o XIX, não sei,
o século XIX. Mas já existia toda uma série de classificações sendo desenvolvidas antes. A química também. Então são ciências muito mais velhas que a psicologia. A psicologia é muito novinha, é um bebê ainda. A psicologia, quando ela vai querer ser uma ciência, para onde ela vai olhar? Para a física, para a química, para a biologia. É para lá que ela vai olhar. É lá que está o modelo de ciência que ela tem naquela época. E dependendo de qual é o modelo de ciência, a gente vai ter uma psicologia, uma submatriz de cientificista diferente. A primeira submatriz, ela é a matriz nomotética e quantificadora. Esse nome nomotético aqui, ele é muito cabeludo, né? Nomotético significa uma psicologia que busca criar leis universais, tá? Mais ou menos isso. É um campo teórico que visa justamente criar leis que sejam universais, que sejam válidas para todo o psiquismo. E quantificadora é justamente a ideia de que essas teorias buscam quantificar a mente, usa modelos matemáticos para entender o pensamento. Eles vão então tentar buscar leis gerais e universais da mente com base em relações quantificadas, calculáveis. Depois a gente vai ver um pouco quais são os campos da psicologia que fazem isso, tá? Uma outra submatriz é uma das mais conhecidas, é o que a gente chama de matriz atomicista e mecanicista. O que eu estou chamando de matriz atomicista? Atomicista é porque eu estou me referindo ao conceito de átomo. O que é o átomo? O átomo não é o menor elemento de um determinado fenômeno? Então, o pensamento atomicista é um pensamento que vai pegar o objeto da psicologia, vamos pensar que esse aqui é o objeto da psicologia, né? Vai dividir esse objeto em pedacinhos, em seus elementos principais, e vai tentar entender como que cada elemento funciona. Também é uma matriz mecanicista. Mecanicismo é toda uma forma de pensamento que está ligado às relações de causa e efeito. Então, é uma matriz que vai justamente buscar qual que é a causa para determinado efeito. Então, ela vai, por exemplo, vir aqui em cada pedacinho e tentar ver qual é a relação de um com o outro. Esse fenômeno, ele é efeito, mas é de que causa? O que causa esse fenômeno psicológico? Por exemplo, a depressão. Quais são os elementos da depressão? Aí eu vou estudar quais são os elementos da depressão. O que causa a depressão? Então, esse tipo de pensamento é um pensamento atomicista e mecanicista. Tá? Um outro campo, esse campo atomicista e mecanicista e o nomotético quantificador são pensamentos originários da física e da química. Tá? A química é atomicista, né? Ela busca pegar os elementos, dividir em átomos e compreender a relação desses átomos entre si. A física ela é mecanicista, ela estrutura o mundo em termos de causa e efeito. Por fim, a gente tem uma das matrizes que é aquela que é a mais dominante na psicologia ainda hoje, que é a submatriz funcionalista e organicista. Essa matriz ela tem como base a biologia. Então, ela vai tomar como modelo de ciência a ciência biológica. E aí ela vai pensar os fenômenos psicológicos não em termos de seus elementos, mas em termos de qual é a sua função no organismo. Então, eu tenho um organismo, né, um ser humano, que tem funções psíquicas, cada elemento do psiquismo tem uma função. Então, por exemplo, o pensamento. O pensamento ele existe em função do quê?
Mas o que garante a função de cada elemento da nossa mente? A teoria evolutiva. Então, a base dessas teorias é a base da teoria evolutiva. O que a teoria evolutiva diz? Eu preciso que vocês guardem isso. É um ponto importante, não só para essa aula, mas para entender a psicologia como um todo, tá? O evolucionismo garante que, em primeiro lugar, todo organismo se desenvolve a partir de dois fenômenos. Né? Qual que é o processo que garante a evolução da espécie? São dois fenômenos. O primeiro fenômeno é justamente essa aleatoriedade da multiplicação genética. A nossa genética, de quando em quando, ela muda, seja pela reprodução, seja por mutações genéticas, e aí a gente vai produzindo indivíduos diferentes. Então vai ter espécies mais altas, mais baixas, mais fortes, mais fracas, e assim vai. Esses indivíduos diferentes são submetidos a uma seleção ambiental. Os mais adaptados àquele ambiente sobrevivem. Os menos adaptados não sobrevivem. Os mais adaptados se reproduzem e propagam essa característica genética. Os menos adaptados têm menos chances de se reproduzir e de propagar essa genética. Quando eu aplico isso à psicologia, é a mesma coisa. Conforme os indivíduos vão nascendo, vão criando múltiplos fenômenos e variedades psicológicas. Indivíduos mais alegres, indivíduos mais entristecidos, indivíduos mais agitados, indivíduos mais lentificados, indivíduos que têm determinadas características de personalidade, indivíduos que têm outras. Essas características todas, estou falando só da base biológica, tá? Não da base de desenvolvimento cultural. Elas vão ser submetidas ao ambiente. Então, o ambiente vai selecionar quais são as características mais importantes e quais são aquelas características que vão ter menos adaptação. Os mais adaptados têm mais chance de reproduzir e os menos adaptados têm mais chance de morrer. E assim vai se selecionando. Esse campo, essa matriz, ela vai justamente definir as bases principais do que é o conhecimento psicológico contemporâneo. Que vai estar, então, respondendo aquelas três perguntas que a matriz cientificista vai responder. Qual que é a noção de universo, qual que é a noção de homem, qual que é a noção de conhecimento. São, na verdade, então, três modelos possíveis de ciência que vão surgir dentro dessa matriz. O primeiro modelo é a física e a química, né? Não vou ficar traduzindo todos esses elementos que eu coloquei ali, tá? Esse negócio de realismo materialista, atomicismo, mecanicismo, vocês guardam isso mais como um elemento de curiosidade de aprofundamento, tá? Não é necessário exatamente que vocês decorem tudo que está no slide. Decora isso, ó. O primeiro modelo é física e química. O segundo modelo é a biologia e a teoria da evolução. E o terceiro modelo é o modelo mais complexo, a gente não vai falar disso agora, é o que a gente chama de modelo utilitarista e pragmático. Qual que é a ideia desse modelo? Esses dois modelos aqui, eles têm uma ideia de que a realidade existe tal como ela é e que a gente pode buscar suas leis. Nesse modelo aqui, é um modelo de conhecimento diferente. Ele diz o seguinte: a gente não tem certeza de como a realidade é. Porém, existem teorias que funcionam, que são úteis, que são práticas, e teorias que não são. As teorias úteis, as teorias práticas, elas conseguem construir conhecimentos úteis, importantes. As teorias que não têm essa característica, elas não conseguem construir um conhecimento importante. Então, para esse terceiro modelo de ciência, que é o modelo mais contemporâneo, é um dos modelos que funciona mais nas concepções atuais, é uma teoria que não está mais preocupada se o mundo é do jeito que eu estou estudando.
Então não tem mais essa preocupação que eu chamo de realismo. O que é o realismo? É a ideia de que o mundo é do jeito como eu vejo ele. Na verdade, essas teorias elas estão preocupadas em criar conhecimentos, como se fossem ferramentas, que vão ser usadas no mundo. E aí você verifica, essa ferramenta está funcionando? Sim, ok. Então vamos continuar a desenvolver ela. Não, essa ferramenta, essa teoria não está funcionando? Não. Então a gente abandona. Então essa é uma concepção muito atual de como fazer ciência, tá? Atualmente. Estou traduzindo bem de modo simples, porque não dá para se aprofundar nessas teorias de forma tão complexa assim. Bom, pessoal, eu gravei a aula e eu não percebi que não estava aparecendo minha carinha no canto da aula. Desculpa. Só que vai ficar muito difícil eu gravar de novo e refazer todo um raciocínio que eu acho que já foi um pouco complicado de construir. Mas eu garanto que eu vou tomar mais cuidado da próxima vez. A gente vai continuar essa aula na semana que vem. Eu vou ter que parar aqui, porque senão vai ficar muito longo. Já está muito longo, né? Mas então na próxima semana que vem a gente vai continuar. A gente já viu agora as bases cientificistas, agora a gente vai ver o outro grupo de teorias importantes. Então, até a próxima aula aí. Beleza? Até mais, gente. Tchau, tchau.